Apresentação: acessibilidade e tecnologia assistiva de baixo custo para a criação de materiais didáticos e pedagógicos inclusivos, TA. É uma obra que tem como proposta organizar ações didáticas sob os pilares da educação inclusiva. Os recursos desenvolvidos auxiliarão os professores para um ensino de qualidade, evidenciado a importância das aulas, do lúdico e de materiais recicláveis para contribuir e propiciar a alfabetização com jogos pedagógicos que estimulam a leitura e a escrita, formas para complementar o aprendizado de discentes com múltiplas deficiências. Este livro traz algumas noções e técnicas de intervenção, propostas que viabilizam o desenvolvimento do processo de aprendizagem de modo eficiente, mediante o contexto educacional inclusivo. Por meio do lúdico, podemos propiciar uma alfabetização com jogos pedagógicos que estimulem a leitura e a escrita, a fim de complementar o aprendizado das crianças especiais. Ideias simples que podem fazer a diferença na sala de recursos. Sua elaboração tem como foco capacitar alunos dos cursos de licenciaturas do Instituto Federal do Amazonas, IFAM, bem como outros profissionais da educação para a construção de materiais adaptáveis como recurso pedagógico ao aprendizado de pessoas com deficiência, tendo em vista a necessidade de o futuro professor conhecer o assunto para utilizar-se da tecnologia assistiva, TA, ao atendimento desses educandos. A tecnologia assistiva de baixo custo na sala de recurso vem sendo um desafio para educadores em geral, que lutam pelo acolhimento dos alunos com deficiência e seu acesso à aprendizagem em todos os níveis educacionais. A criação dessas tecnologias tem por finalidade contribuir para a inclusão de crianças, jovens e adultos com deficiência a dar continuidade aos seus estudos. O trabalho em tela é mais uma ação do NAPNE e do Núcleo de Tecnologia Assistiva, APOEMA e FAN-CMC, que tem como proposta produzir materiais adaptados a alunos com múltiplas deficiências. As ações têm como função a criação de materiais didáticos àqueles que trabalham na área educacional. Com a utilização desses recursos acessíveis, podemos proporcionar ao aluno com deficiência um bom ambiente escolar, uma relação de ensino e aprendizagem pautada pela igualdade de oportunidades e inclusão. Ioná Pereira Magalhães. Introdução. A educação inclusiva, em particular a educação especial, vem sendo um desafio para a sociedade atual, que luta pelo acolhimento dos alunos com deficiência e seu acesso à aprendizagem em todos os níveis educacionais. O impacto da criação das tecnologias assistivas de baixo custo tem por finalidade contribuir à inclusão de crianças, jovens e adultos com deficiência, a dar continuidade aos estudos. Toma-se como base a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, artigo 3º, que fala da tecnologia assistiva e suas estratégias para o desenvolvimento educacional, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social dos alunos com deficiência. A criação de materiais didático-pedagógico inclusivos para o aprendizado de discentes com deficiências múltiplas, dimensões que privilegiam uma educação comprometida com a igualdade, objetiva também capacitar alunos dos cursos de licenciaturas do IFAM, Campus Manaus Centro, a elaboração de materiais adaptáveis de baixo custo. Esses são alguns recursos pedagógicos que fazem parte dos capítulos deste livro. A opção pelas licenciaturas está ligada ao fato de esses futuros professores não conhecerem o manuseio dessas ferramentas pedagógicas e como essas podem contribuir para a sua qualificação profissional, além de elaborar projetos que potencializem o uso deste tipo de tecnologia como estratégia para uma vida escolar autônoma de discentes com deficiência nos ensinos fundamental e médio. O primeiro momento do trabalho
consistiu em um levantamento da literatura relacionada à educação inclusiva e às tecnologias de baixo custo. A segunda etapa transcorreu em torno da coleta de relato dos alunos com deficiência auditiva e visual do Instituto Federal de Educação, IFAM, campus Manaus Centro, onde foram realizadas entrevistas que resultaram na elaboração da atividade de criação de materiais adaptáveis como recurso pedagógico. No terceiro momento, foram realizadas atividades práticas à criação de tais materiais, o que nos possibilitou abordar a temática de apoio aos estudantes com deficiência visual e auditiva, em particular, e discutir sobre a importância da tecnologia assistiva para a acessibilidade. A intenção seria prepará-los para desenvolver estratégias acessíveis a partir dos materiais produzidos no transcorrer do projeto. Nessa perspectiva, as intervenções delineadas no escopo do presente texto visam a contribuir para o desenvolvimento do processo de aprendizagem e a inclusão. Mediante o contexto educacional atual, um dos objetivos centrais foi capacitar alunos dos cursos de licenciaturas do Instituto Federal do Amazonas, IFAM, tendo em vista a necessidade de o futuro professor utilizar-se da tecnologia assistiva no seu dia a dia na sala de aula. De acordo com os objetivos, este ensaio referenciou-se na base teórica de documentos sobre o tema estudado. Do mesmo modo, foram considerados autores que realizam estudos consistentes sobre a escolarização de discentes com deficiência, incluindo o tema de tecnologia assistiva de baixo custo. Tecnologia assistiva de baixo custo é uma categoria utilizada para identificar todo o arsenal de recursos pedagógicos e de acessibilidade e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e, consequentemente, promover vida independente e inclusão no contexto escolar. Salas de recursos multifuncionais são espaços da escola onde se realiza o atendimento educacional especializado para os alunos com necessidades educacionais especiais, por meio de desenvolvimento de estratégias de aprendizagem centradas em um novo fazer pedagógico, que favoreça a construção de conhecimentos pelos alunos, subsidiando-os para que desenvolvam um currículo e participem da vida escolar. Brasil, 2006, página 13. Os sistemas de ensino devem possibilitar condições de acesso aos espaços, aos recursos pedagógicos e à comunicação que favoreçam a promoção da aprendizagem e a valorização das diferenças, de forma a atender às necessidades educacionais dos alunos com deficiência. No capítulo a seguir, temos as ações, jogos sorteados, para comporem o conjunto de estratégias concebidas para subsidiar o aprendizado de alunos com deficiência. Alfabeto em Braille. Objetivo: estimular a alfabetização, a leitura e a escrita tátil convencional através do Braille. Público-alvo: deficiente visual. Material: isopor, papel cartão, emborrachado de EVA e tachinha, figura do alfabeto e pincel. O material deve ser construído em alto relevo, para que o deficiente possa sentir através do tato. Funcionamento: pretende promover a alfabetização e a capacitação de discentes com deficiência visual ao uso de tecnologias assistivas e apoio ao código Braille, possibilitando-o encontrar a letra do alfabeto solicitada pelo professor pelo uso do tato. Canudinho para o ensino de vetores.
Objetivo: identificar os vetores e suas propriedades por meio de materiais adaptáveis, o uso do DOSVox e do Braille. Ensinar os numerais em Braille, estimulando os discentes a identificar os números e organizarem as sequências numéricas. Público-alvo: discentes com deficiência visual ou baixa visão. Material: barbante, canudos, papel cartão, cola branca e cola de isopor. Funcionamento: esta atividade pode ser desenvolvida individualmente ou em grupo. Cada jogador deve reconhecer e contar os lados de todos os vetores construídos em alto relevo, identificando cada sequência por meio do tato e colocando os vetores na caixa escrita em Braille. Ganha a equipe que somar mais pontos e tiver o maior número de acertos. Coordenação motora fina: alinhavo na caixa de sapato com cadarço no emborrachado. Objetivo: desenvolver e estimular o espírito de equipe e a socialização entre colegas. Ao mesmo tempo, demanda concentração e tempo através da coordenação motora fina e do alinhavo de cadarço. Público-alvo: discente com deficiência intelectual leve e moderada. Material: emborrachado com glitter, cola quente, pincel com cores variadas e cadarço. Funcionamento: alinhar os cadarços e praticar a concentração e a coordenação motora. Ensino de física nas escalas termométricas. Objetivo: ensinar os discentes a identificar valores de temperaturas da escala C, igual temperatura em graus Celsius, F, igual temperatura em graus Fahrenheit, K, igual temperatura em graus Kelvin, e suas propriedades por meio de materiais adaptáveis, o uso do DOSVox e o uso de Braille. Público-alvo: discentes com deficiência visual ou baixa visão. Material: isopor, papelão, tesoura, plástico adesivo transparente, papel ofício escrito em Braille em fichas coloridas com termômetro, cartolina, cola de silicone, fita adesiva dupla face, fundos com forro de papel camurça e prancha de papelão, e papel ofício com a fórmula de cada temperatura. O material deve ser construído em alto relevo, para que o deficiente possa sentir por meio do tato. Funcionamento: esta atividade pode ser desenvolvida individual ou em grupo.
Cada jogador deve reconhecer e contar os lados de acordo com a escrita em braille, que se encontra na calculadora construída em alto relevo. Ganha a equipe que somar mais pontos e tiver o maior número de acertos. Explorando o corpo humano 1. Objetivo: ensina os discentes a identificar as estruturas do corpo humano, dividindo o sistema digestório ou digestivo, estimulando o aprendizado de forma lúdica sobre a estrutura do corpo humano para que esses aprendam biologia brincando. Público-alvo: alunos com deficiência visual e baixa visão. Material: papel cartão, tesoura, gravura de corpo humano em emborrachado, lã, cola quente, cola branca, nomes das partes de corpo em português convencional e em braille. Funcionamento: esta atividade pode ser desenvolvida individual ou em grupo. Cada jogador deverá tirar uma carta e, se acertar as perguntas da ficha, deve colar uma parte do órgão no corpo humano. Ganha a equipe que somar mais pontos e tiver o maior número de cartas. Jogo da memória das cores. Objetivo: desenvolver raciocínio lógico e memorização das cores. Público-alvo: discentes com deficiência auditiva. Material: fita dupla face, papel cartão, cola de silicone, fichas EVA com as cores, tesoura e um dado. Forrar a caixa de papelão em 6 cores diferentes em libras. Recortar figuras das cores em libras com 6 peças de cada cor simbolizando um sinal. Utilizar bonecas em EVA simbolizando a deficiência auditiva. Funcionamento: jogar o dado para iniciar a busca pelas cores em libras. Ganha quem memorizar e tiver o maior número de fichas com pares iguais. Jogo da memória. Memorização dos bichos. Objetivo: desenvolver o raciocínio lógico e memorização dos animais em libras. Público-alvo: discentes com deficiência auditiva. Material: fita dupla face, papel cartão, cola de silicone, fichas EVA com as cores, tesoura e um dado. Forrar a caixa de papelão em 6 cores diferentes em libras. Recortar figuras dos animais em libras com 6 peças de cada cor simbolizando um sinal. Bonecas em EVA simbolizando a deficiência auditiva. Funcionamento: jogar o dado para iniciar a busca pelos animais em libras. Ganha quem memorizar e tiver o maior número de fichas com pares iguais. Jogo da memória. Vogal inicial em libras.
Objetivo: estimular a memorização das consoantes em libras. Público-alvo: discentes com deficiência auditiva. Material: fita dupla face, papel cartão, cola de silicone, fichas EVA com as palavras e figuras correspondentes às palavras. Recortar figuras das consoantes em libras, todas as peças simbolizando um sinal em libras. Funcionamento: jogar o dado para iniciar a busca pelas consoantes em libras. Ganha quem memorizar e tiver o maior número de fichas com pares iguais. Jogo das palavras. Conjugações oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas através das letras dos alfabetos. Língua portuguesa e libras. Objetivo: transmitir conhecimento sobre a tonicidade e acentuação de palavras. Público-alvo: discentes com deficiência auditiva. Material: isopor, papel cartão, emborrachado de EVA, figuras do alfabeto convencional, pincel em cores variadas e cola. Funcionamento: o professor deve instruir os alunos sobre tonicidade e acentuação de palavras antes de começar o jogo. Depois, os discentes devem tirar fichas com as respectivas palavras para fazer o carrinho percorrer a trilha. Ganha quem conseguir percorrer a trilha primeiro ao campo de chegada. Jogo das quantidades em braille. Objetivo: relacionar numerais com quantidade em braille para os discentes organizarem a sequência numérica. Público-alvo: discentes com deficiência visual e baixa visão. Material: placa de isopor, tesoura, fita dupla face, papel cartão, cola de silicone, fichas EVA com as quantidades em numerais convencionais em braille, gravata em EVA simbolizando os numerais em braille, material construído em alto relevo para que o deficiente possa sentir por meio do tato. Funcionamento: esta atividade pode ser desenvolvida individual ou em grupo. Cada jogador deve tirar um numeral que corresponde a uma ficha, que deverá ser colada à placa de isopor. Se errar, passará a vez ao colega. Ganha a equipe que somar mais pontos e tiver o maior número de fichas coladas à placa. Jogo do macarrão, sinônimo, antônimo. Objetivo: ensinar e compreender os sinônimos e antônimos e como se relacionam, desenvolver o espírito de equipe e a socialização entre os colegas, desenvolver atenção e concentração, além da apropriação à língua portuguesa. Público-alvo:
Discentes com deficiência auditiva. Material: isopor, emborrachado de EVA e figuras em forma de macarrão, pincel e maquintex de isopor. Funcionamento: o jogo precisará de componentes e 16 fios de macarrão. Modo de jogar: os 4 participantes serão servidos de 4 porções e devem decidir quem irá iniciar. Após isso, o iniciante terá que procurar as palavras contidas, reproduzir em libras o sinônimo e rapidamente fazer alguma coisa com o seu respectivo antônimo. Se acertar, ficará com o seu macarrão. Caso contrário, passará para o jogador seguinte, para que o mesmo possa responder o seu antônimo. Se este acertar, ficará com o macarrão e jogará novamente com os seus. O jogador vencedor será o que conseguir maior número de fios de macarrão. Pizza de papelão. Objetivo: ensinar aos discentes adição, subtração, entre outros. A prática da matemática divertida, trabalhando os números em braille com pedaços de pizza. Público-alvo: discente com deficiência auditiva, deficiência visual e baixa visão. Material: caixa de papel, emborrachado de EVA, tesoura e cola. O material construído em alto relevo para que o deficiente possa sentir por meio do tato. Funcionamento: desenvolver a percepção do discente com deficiência auditiva, visual, baixa visão, altas habilidades e com as múltiplas deficiências. O jogo se inicia com discentes tirando as fatias das pizzas e em seguida realizar ações matemáticas em geral. Relógio em libras. Objetivo: desenvolver e estimular a atenção e o aprendizado através dos segundos, minutos e horas, na língua brasileira de sinais, Libras. Público-alvo: discentes com deficiência auditiva. Material: isopor, papel camurça, emborrachado de EVA e figuras numéricas em libras. Funcionamento: o jogador deve posicionar os ponteiros, memorizar e identificar os minutos e as horas em libras e em numerais. Sequência numérica em braille. Objetivo: ensinar os numerais em braille, estimulando discentes a identificar os números e organizar a sequência numérica. Público-alvo: discentes com deficiência visual, baixa visão. Material: placa de isopor, tesoura, fita dupla face, letras em EVA, fichas com numerais convencionais em braille, bonecas em EVA simbolizando a deficiência visual, material construído em alto relevo para que o deficiente possa sentir por meio do tato. Funcionamento:
Esta atividade pode ser desenvolvida individual ou em grupo. Cada jogador deve tirar um numeral que corresponde a uma ficha, que deverá ser colada numa caixa de isopor. Se errar, passará a vez ao colega. Ganha a equipe que somar mais pontos e tiver o maior número de fichas coladas à placa. Soprobol. Objetivo: tem como finalidade estimular a língua a permanecer dentro da boca, ao mesmo tempo em que tonifica a estrutura muscular, através dos exercícios de sugar e soprar. Público-alvo: discentes com síndrome de Down. Material: caixa de papel A4, emborrachado de EVA, 2 garrafas PET, uma bola de plástico e figura da bandeira do Brasil. Funcionamento: para realizar a atividade, é necessário que haja 2 participantes. Um dos membros envia a bola de plástico por meio de sopro para que o outro participante tente recebê-la através da garrafa e vice-versa. Tabuleiro das cores em libras. Objetivo: desenvolver e estimular memorização e atenção dos discentes com deficiência auditiva, pela utilização de figuras ilustradas com cores em libras. Público-alvo: alunos com deficiência auditiva. Material: papel camurça, emborrachado de EVA e figuras em libras em cores variadas e dados das cores. Funcionamento: exercitar a memorização e a concentração, discriminação de cores, planejamento, raciocínio lógico e convívio social das crianças. O jogo permitirá a memorização de forma lúdica. O aluno com deficiência auditiva deve tirar a primeira carta e procurar a outra igual. Se achar, ele será o vencedor da partida. O jogo finaliza quando todas as cartas formarem seus pares. Trilha da Chapeuzinho Vermelho. Adjetivos: objetivo: ensina a compreender os adjetivos identificados e que adjetivos são palavras que se relacionam com o substantivo, caracterizando-o ou atribuindo-lhe qualidades e mostrando para os discentes sua importância à língua portuguesa. Público-alvo: discentes com múltiplas deficiências. Material: isopor, papel cartão, emborrachado de EVA e figuras do alfabeto ilustrativo dos personagens da história da Chapeuzinho Vermelho, emborrachado de EVA e figuras em forma de árvore. Material construído em alto relevo para que o deficiente possa sentir por meio do tato. Funcionamento: número de participantes: 4 pessoas ou grupo de 4 pessoas. Componentes: 1 base, floresta, 4 personagens, 1 dado e a história. Como se jogar:
Definir quem serão os personagens e quem irá começar o jogo. Após isso, será contada a história da Chapeuzinho Vermelho. O contador deverá alertar os jogadores a prestarem atenção aos substantivos da história e seus respectivos adjetivos. Após a história contada, o iniciante deverá lançar o dado, ler em voz alta e seguir a instrução indicada. Dado 1 a 3, o jogador deverá ler o adjetivo e, conforme a história, deverá dizer o substantivo. Se acertar, permanece na casa, e se errar, voltará à casa anterior. As outras faces do dado trazem penalidades que deverão ser obedecidas rigorosamente pelo jogador. O vencedor será o jogador que conseguir chegar primeiro à casa da vovó. Esquemas sensoriais dos órgãos faciais. Objetivo: estimular o reconhecimento das partes do rosto, exemplo, olhos, boca, nariz, entre outros. Público-alvo: discentes com deficiência intelectual moderada. Material: caixa de papel A4, emborrachado de EVA, cola quente, linha de lã, cola, olhos, boca e nariz. Funcionamento: desenvolver a concentração e a coordenação motora, possibilitando a associação dos sentidos, ouvidos, boca, nariz. Através da atividade de colar cada um no seu devido lugar. Conclusão. Este livro assumiu como centralidade a construção de conhecimento como subsídio ao exercício da ação pedagógica. Desta forma, a experiência das aulas de criação de materiais didáticos e pedagógicos de baixo custo nos fez fortalecer o comprometimento no processo educativo, com a educação inclusiva, que, consequentemente, servirá de base para futuras pesquisas na área em questão. Por fim, destacamos a participação de todos na ação planejada, principalmente os alunos dos cursos de licenciatura e os colaboradores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, IFAM-CMC. Os resultados alcançados fortalecem cada vez mais a atuação do NAPNE e do APOEMA IFAM-CMC, como setores preponderantes nas iniciativas inclusivas desta instituição, o que vem ao encontro das necessidades presentes desse segmento socioeducacional, no caso em tela, a educação inclusiva.